Salve galera, aqui é o professor Nivaldo. Estamos aí na terceira parte do nosso vídeo e nós vamos falar sobre as revoltas, tá bom? Nós tivemos essas revoltas, né, na Primeira República. Nós tivemos a Guerra dos Canudos, do Contestado, Cangaço, Revolta da Chibata, tivemos o Tenentismo, Revolta da Vacina e a Greve Geral de 1917. Então, como eu falei para vocês, o Antônio Conselheiro, assim como era chamado, ele era o líder dessa revolta que tinha um caráter popular messiânico. Significava o que essa palavra messiânico? Que o seu líder era uma pessoa ligada à religião, no caso a religião católica. Ele era um andarilho, né? Ele foi funcionário público, ele era um homem letrado, né? Mas por desventuras da sua vida acabou saindo aí pela rua, né, pregando as palavras da Bíblia, e saía com as pessoas que acabaram seguindo ele, fazendo benfeitorias, principalmente em igrejas, reconstruindo cemitérios, né? E aí, em dado momento, com tantas pessoas seguindo o Antônio Conselheiro, ele chegou ali até o povoado ali onde ficava a fazenda de Belo Monte, né? Fundando ali, então, o povoado de Belo Monte em 1893, onde seria a região de Canudos, na Bahia. Agricultura coletiva, onde as pessoas plantavam ali, né? E o que era plantado ali era para ser distribuído entre as pessoas que ali viviam. Então cada um fazia a sua parte. Tinha aquela pessoa que cuidava da segurança, né? Tinha aquela pessoa que ajudava na construção, né? Tinha aquela pessoa que ajudava na educação. Então quer dizer que existia ali uma sociedade coletiva, né? Entre os bens que eram produzidos eram distribuídos entre todos. Essa comunidade de Canudos, ou Belo Monte, como preferirem, chegou a reunir entre 20 a 30 mil pessoas. Esse fato de Antônio Conselheiro conseguir reunir tantas pessoas começou a incomodar os fazendeiros ali da região, porque eles começaram a perder mão de obra. Vamos pensar, os sertanistas ali, eles eram pessoas que estavam passando graves situações precárias, né? Eles o governo cobrava impostos, as pessoas não entendiam bem o que era a república, tinha pessoa nem que sabia, nem tinham descoberto ainda o que era a república, né? E além dos fazendeiros estarem incomodados com essa situação, né, porque estavam perdendo a mão de obra, a igreja também, porque a igreja estava perdendo fiéis. Se as pessoas saem da cidade e param de ir na igreja, logicamente elas deixam de colaborar com a igreja. Portanto, a igreja não estava contente com essa situação. Mas o fato que vai desencadear a reação realmente do Estado vai ser o fato de que o Antônio Conselheiro tinha comprado ali, né, madeiras para fazer a construção de casas, de muros ali no povoado de Belo Monte. E aí um comerciante vai lá e dá um golpe e não entrega essas madeiras. O Antônio Conselheiro fala assim, olha, vai lá buscar as madeiras, fala para os seus seguidores, ó, vai lá buscar essas madeiras porque já está paga, né? O cara tá agindo de má fé, vai lá buscar que é nosso. O pessoal ali, os sertanistas, né, eles vão até lá e são recebidos pela polícia. A polícia estava armada, os sertanistas não, e muitos sertanistas acabam morrendo, perdendo a vida ali, e policiais acabam saindo feridos, porque os sertanistas atacam pedra, jogam paus, né? Então quer dizer que foi uma coisa ali, foi praticamente um massacre, mas enfim, o madeireiro e a polícia, né, se sentiram agredidos por Antônio Conselheiro, e aí o Estado resolveu intervir, acusando então o Antônio Conselheiro de ser um monarquista, né? Porque ele falava, né, o Antônio Conselheiro, ele achava um absurdo esse negócio de casamento civil, né? Onde já se viu ali um casamento civil substituindo o casamento da Santa Igreja, né? Então o Conselheiro tinha essa crítica, mas não é porque ele era monarquista ou republicano, mas sim porque ele era da fé cristã, né? E também ele se negava a pagar impostos, né,
à República, por entender que a República não estava fazendo muito pelo povo carente ali, principalmente do sertão. No ano de 1896, existe então, portanto, o envio de tropas federais, né, do governo. Eles vão tentar 3 vezes destruir Canudos. Na primeira vez que eles tentaram destruir Canudos, eles achavam que ia ser muito fácil, chegaram lá, né, atirando e falaram assim, vai ser fácil, vamos acabar com isso num dia. Só que eles foram surpreendidos porque os sertanistas conheciam bem a região, o terreno, e conseguiram vencer os soldados mesmo sem ter armas, né, armados só com pau, pedras e espingarda de matar passarinho. Colocaram os soldados para correr e esses soldados acabaram deixando para trás armamentos melhores. E aí, com essas armas melhores, os sertanistas conseguiram resistir em mais 2 incursões por parte do governo federal. No ano de 1897, portanto, o governo envia uma força de, dizem algumas fontes, de 5.000 a 7.000 homens, fortemente armados com canhões, né? Entre esses canhões, né, se não me engano, se não me falha a memória, foram 14 canhões, tinha um grande canhão comprado do governo brasileiro, diretamente da Alemanha, que chamava de matadeira, né? Bombardearam Canudos, né? E aí a população de Canudos foi ali pelo exército brasileiro. Então, praticamente toda a população ali morreu no dia 5 de 10 de 1892, segundo o relato do jornalista e escritor Euclides da Cunha. Teria ali só restado 4 resistentes combatentes, 2 homens adultos, um idoso e uma criança, que resistiram até a morte. Então, o povoado de Canudos não se rendeu à força bélica do exército brasileiro. Há de se ressaltar aqui, que eu acabei passando direto e não falei, só para lembrar que o Antônio Conselheiro, propriamente dito, morreu bem antes do conflito chegar ao fim, porque ele foi fazer ali uma espécie de jejum, né, pedir proteção divina para a guerra que estava se aproximando, para a guerra que estava em curso, e acabou, como ele já era idoso e fraco, franzino, ele acabou morrendo, né, sendo enterrado ali. E aí, como resposta e uma forma de mandar o recado para o restante da sociedade sobre essas revoltas populares, o governo mandou desenterrar ali o corpo de Antônio Conselheiro, cortar a cabeça dele e expor em praça pública. Aí nós temos uma imagem do Arraial de Canudos, tá certo? Uma imagem bem conhecida que mostra mais ou menos como seria, portanto, né, esse povoado. Bom, o segundo assunto é o contestado, tá certo? Aí a região do contestado, vocês podem ver a região em verde maior aí é o Paraná, e aquela região menor em verde é Santa Catarina. E a região contestada, ou seja, que estava ali em disputa pelos 2 estados, era aquela região roxa, que foi mais tarde incorporada pelo Paraná, e a região de Santa Catarina, né? Então, o contestado ele se deu da seguinte forma, né? O líder era o monge José Maria, mas o monge José Maria ele também era um líder messiânico, portanto, uma revolta de caráter messiânico. Como eu disse para vocês, existia uma disputa entre os estados do Paraná e do Santa Catarina pelo território, e existia ali os interesses das empresas e dos camponeses. Os camponeses já estavam naquela localidade, e uma empresa, principalmente empresas norte-americanas, elas ganharam o direito ali de construir, né, a ferrovia que ligava São Paulo até o Rio Grande do Sul, e foi dada para elas ali o entorno dessa ferrovia, né, terras em torno dessa ferrovia. Só que ali já existia camponeses, né, os camponeses já moravam ali. Quando a ferrovia ela foi terminada, foi cessada as obras da ferrovia, então ficaram ali os trabalhadores também daquela ferrovia, ficaram por ali. E todos eles começaram a seguir José Maria na luta pela terra. Esses trabalhadores acreditavam, né, muito no José Maria,
E como existia ali um conflito armado em curso, o José Maria estava indo para uma cidade, né, meio que sem saber muito bem o que iria acontecer, não tinha nenhuma proteção, e acharam ali que aquele grupo que estava acompanhando o José Maria pertencia a Santa Catarina. Então eles foram atacados pelos curitibanos. E dessa forma, ele acabou sendo morto. Mas os seus seguidores acreditavam que José Maria ele voltaria à vida, né? Assim como São Sebastião, que era um rei de Portugal, que desapareceu em uma batalha. E aí acreditavam que o José Maria também voltaria à vida. O governo então envia o exército e os canhões, porque dessa vez eles falam assim, não vamos brincar não, porque Canudos já deu muito trabalho, então vamos lá com força total. E além do exército e dos canhões, pela primeira vez o Brasil utilizou aviões em uma guerra, né? Os aviões não foram utilizados como instrumento de guerra, ou seja, para ataque, mas só que eles foram lá monitorar onde estavam os camponeses, onde estavam os trabalhadores revoltosos. Cercados, vários ataques, né? Eram vários núcleos. Na verdade, não existia um núcleo único igual Canudos, mas existiam várias cidades, vilarejos, né, de camponeses. As pessoas foram se adoentando, a falta de alimento também, crises de fome que acabaram levando muitos à morte, além dos ataques violentos que causaram ao todo 20 mil mortes e o fim do conflito no ano de 1916. O líder, não que foi o único, né, porque o cangaço, como eu falei, foi um longo período. A história do Lampião é a mais conhecida. O Lampião, dizem algumas fontes, que ele se envolveu numa briga de família, né, entre famílias, onde o pai dele tinha sido assassinado, e ele se vingou dessa família que teria matado o pai dele, e depois ele acabou entrando no cangaço. Depois se tornou o líder desse grupo de cangaceiros. Mas tem outras histórias também, tem vertentes da história que dizem que Lampião sua família teria assassinado pela polícia. E dessa forma, quando o Lampião era muito criança ainda, ele acabou adquirindo essa revolta contra os policiais, que eram também apelidados por eles de macacos, né? E os grupos de policiais eram chamados de volante. O caráter dessa revolta é o bandidismo social. Né? O que é o bandidismo social? O bandidismo é a prática de roubos, de assaltos, de sequestros, mas no caso aí tem um agravante da questão social. Eram pessoas muito pobres, pessoas que passavam grande necessidade, pessoas que estavam ali no sertão há vários dias sem chuva, sem ter da onde tirar sustento. E aí, esse bandidismo social, acredita-se que os cangaceiros eles roubavam daqueles que tinham e até mesmo ajudavam aqueles que não tinham. Então, por isso que para alguns eles são chamados de bandidos e para outros são chamados de heróis, porque seria uma forma de resistência contra a desigualdade que assolava o Brasil. O que eles faziam, o cangaço? Eles promoviam aí os assaltos às fazendas, aos comércios e tinham ódio da polícia. Algumas vezes, né, algumas ocasiões que foram registradas por pessoas que viveram naquele período, diz que em determinados momentos os cangaceiros nem entravam na cidade. Eles paravam ao redor da cidade, mandavam um mensageiro e falavam que queria X de dinheiro do prefeito, e se o prefeito pagasse, né, uma espécie de sequestro da cidade, eles não invadiriam a cidade. Agora, quando eles entravam na cidade, muitas vezes eram com muita violência, eles eram muito violentos, né? Então tinha casos de decapitar membros, né, humilhar, até mesmo violências sexuais, né? Isso às vezes também aconteciam pelos grupos de cangaceiros. O Lampião ele se deu esse próprio nome, né? Como vocês viram lá, o nome dele é Virgulino Ferreira. Ele se deu esse nome porque ele falava que quando ele atirava ali com a arma dele, saía tanta faísca que parecia um lampião. Lampião, para quem não sabe, né, principalmente vocês são novinhos, é uma espécie de
uma espécie de lanterna, só que uma lanterna antiga, onde se colocava o querosene, né? Aí você coloca fogo ali e cria uma chama dentro de um vidrinho, como se fosse uma lanterninha, né? Então, eles consideraram que em determinado momento da história, né, a gente ainda não viu sobre o tenentismo, mas nós tivemos a revolta dos 18 do Forte, no Rio de Janeiro, uma revolta dos soldados de baixa patente, o movimento ficou conhecido como tenentismo. Eles foram derrotados, o seu líder, o Luiz Carlos Prestes, começou a liderar um movimento chamado Coluna Prestes, né? Até eu usei um termo aqui errado, porque naquele momento ainda eles não eram comunistas. Mas a Coluna Prestes saiu pelo Brasil tentando juntar forças ali para derrubar o governo, que eles consideravam autoritário. E existe aí então a ideia de que o próprio governo federal teria contratado os cangaceiros para enfrentar a Coluna Prestes. Existe até um cordel que tenta contar essa história de como seria o encontro do Luiz Carlos Prestes com o Lampião, que de fato não ocorreu, né? Esse combate não ocorreu, mas os cangaceiros receberam armas, receberam patente até, né? Por isso que Lampião era chamado de capitão por alguns. Mas essa patente de nada valia, os crimes deles também não foram perdoados, e aí os cangaceiros falaram assim, eu vou entrar nessa guerra por nada? Vou nada, vou pegar as armas e vou continuar fazendo cangaço. E foi isso que aconteceu. No ano de 1928, Lampião casou com Maria Bonita, né, se tornou sua esposa. Maria Bonita o seguiu, né, na verdade falou assim, você não tem alternativa não, ou você me leva ou eu fujo com você. Então Lampião acabou casando com Maria Bonita, né, e a partir desse momento ele leva ela para o cangaço. Então, ao levar Maria Bonita para o cangaço, outros cangaceiros acabaram também levando mulheres para o cangaço. E aí começa o movimento também de cangaceiras, né? Então, entre elas, além da Maria Bonita, nós temos a Dadá, que gostava ali de produzir os cangaceiros, fazer bordados. As roupas deles eram bem coloridas, bem cheias de enfeites, né? Por isso que a gente acaba vendo aí algumas representações dessas roupas. Bom, o Lampião acabou, né, com seu bando cercado no ano de 1938 na cidade de Angico, no Sergipe. A volante chegou lá, pegou todo mundo de surpresa e matou todos os cangaceiros. O Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros que foram decapitados, né, pós-morte, decapitados e colocados as cabeças numa escadaria, né, lá em Sergipe, para servir de exemplo, né? Durante muito tempo da história, as cabeças de Maria Bonita e Lampião ficaram em exposição no museu e elas só foram devolvidas às famílias recentemente para um enterro digno, né? Um enterro cristão. Bom, essa é a história do Lampião, né? Essa é a história um pouco sobre o cangaço. O cangaço ainda durou por mais alguns anos. Um dos últimos líderes do cangaço foi o Corisco, que era um dos seguidores do Lampião, que tinha montado seu próprio grupo e teria morrido aí por volta do ano de 1940. Pessoal, então é isso aí. Sobre o cangaço, essas 3 revoltas, eu volto no próximo vídeo para falar sobre as outras. Tá? Eu falei que ia gravar 3, mas vou gravar 4 vídeos para não ficar tão longo os vídeos. Até mais.